E aí, meu consagrado, minha consagrada, finalmente eu consegui gravar esse vídeo. Ah, que luta, cara, meu Deus, morar no Rio de Janeiro tá virando um caos, parceiro. E tá, tipo assim, tava tentando gravar o vídeo aqui anteriormente, mano, tava vindo, tipo assim, moto, navio, trem, cavalo, tiro, bomba, helicóptero. Meu irmão, tá um caos, parceiro. Então dessa vez, o que vier vai sair no vídeo, vai sair tudo isso aí no vídeo. Porque eu já tô cansado, não consigo mais, mano. Eu tô ficando frustrado, já tô ficando triste. Eu queria só um lugar em paz, silêncio, um pé na areia, uma água de coco, tava tudo certo, entendeu? Salve aí, Diogo Nogueira, beleza? Pra quem ainda não me conhece, gente, eu sou o professor Renilson, tá certo? Vulgo Prof. Mate RB, tá? Então quem puder dar uma moralzinha lá e seguir no Instagram, o tio vai ficar muito feliz, tá certo, meu parceiro? Cara, começo com vocês desse vídeo, uma série de vídeos em que eu vou abordar todos os tópicos lá do edital da CBME-RJ, né? Que é a provinha aqui do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro aqui de 2022. E esse ano a gente tem uma mudança, a gente tem uma banca, né? Que é a banca FGV vem aqui para a nossa provinha e temos aí a provinha lá com 100 questões dessa banca, tá? Eu inicio com números complexos, que é um subtópico do primeiro item lá do edital de matemática, tá? Eu vou abordar todos os itens do edital de matemática. E o meu objetivo é muito claro, cara. Meu objetivo é democratizar o ensino, é tornar mais acessível a educação, tá certo? E com muita humildade, eu vou tentar trazer o conteúdo com o máximo de qualidade que eu puder, tá, gente? Bem, essa questão é uma questão muito interessante e eu vou comentar alguns padrões da prova ao longo do vídeo, tá? Então, vamos começar, gente. Ó, essa questão diz o seguinte: considere a equação 10z ao quadrado menos 2z menos k igual a zero, em que z é um número complexo e i ao quadrado igual a menos 1. Cara, isso aqui pra gente veio free do free, de graça aqui informação, tá? Por que eu estou dizendo isso? Potências de i é um conteúdo que a gente precisa estudar para essa prova também, tá certo? E aqui nessa questão, a questão já forneceu aqui que i ao quadrado é igual a menos 1. Tudo bem que é o conceito mais básico sobre complexo, mas não deixa de ser uma informação importante. Eu estou chamando a atenção de vocês para esse detalhe porque a prova desse ano, gente, tem 100 questões, tá certo? E então, só para que vocês entendam, numa prova com 100 questões, é muito difícil nenhuma questão fornecer uma fórmula, um conceito ou alguma informação que a gente consiga utilizar nas demais questões, tá? Então, fica de olho ao longo da prova desse ano, que com certeza vai aparecer questão mostrando fórmula. Considere que a fórmula do movimento é isso, e considere que a fórmula disso aqui é aquilo ali. E essas informações é importante que vocês grifem ao longo da prova, porque vocês vão usar essas informações em outras questões, né? Então, tipo assim, deu um branco, dá uma olhada. Pô, a prova sempre vai falar alguma fórmula, alguma coisa, que a gente vai poder usar nas outras questões, tá? Então, seguindo aqui com o que a questão está cobrando. Ó, nessa situação, para todos os valores, letra A, para todos os valores reais de K, exceto dois deles, uma das raízes da equação é um número real. Letra B, nessa situação, para todos os valores complexos de K, nenhuma das raízes da equação é real. Letra C, para todos os valores reais positivos de K, as duas raízes da equação são números imaginários puros. Letra D, para todos os valores reais negativos de K, as duas raízes da equação são números imaginários puros. E por fim, na letra E, nessa situação, para todos os valores imaginários puros de K, as duas raízes da equação são números irracionais. Bom, existe aqui um padrão, tá? Em relação a gabarito de questão de concurso, tá certo? Em relação à matemática, as alternativas elas podem ser números, valores numéricos, né? Grandezas, notação científica pode aparecer polinômio, pode aparecer função, pode entrar álgebra, tá certo? E tem esse parâmetro aqui, que é um padrão que vocês podem usar, inclusive, para as outras áreas, tá certo? Isso aqui que eu vou comentar com vocês envolve lógica, envolve a estratégia que a gente segue para resolver uma questão no concurso.
Sempre que as alternativas forem afirmações, como vocês estão vendo aqui, antes da gente sair rabiscando, sair fazendo conta, sair tentando desvendar a questão, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, é importante a gente dar uma olhada no seguinte: quase sempre as alternativas repetem alguma informação. Nesse caso aqui, todas as alternativas fazem menção às raízes da equação. Ou seja, não tem muito para onde fugir. A gente vai ter que tentar aí ver o parâmetro das raízes, né, para conseguir confrontar essas alternativas com esses parâmetros, certo? Então, tá vendo? Todas as alternativas falam sobre as raízes. Então, a gente vai pegar essa nossa equaçãozinha aqui, ó, do segundo grau, e a gente vai escrever lá a formulazinha de Bhaskara, alguns detalhes, discutir um pouquinho, beleza? Para, enfim, conseguir confrontar as alternativas, certo? Mas observa esse padrão, tá? Chegou lá na prova, começou a ler a questão, viu que as alternativas são todas sentenças? Irmão, as sentenças estão falando sobre o quê? Elas estão apontando para qual direção? É nessa direção que você tem que ir, tá certo? Então, vamos que vamos, bora lá. Então, galera, seguindo aqui, a gente tem uma equaçãozinha do segundo grau padrão, tá? É uma equação do segundo grau completa, certo? Do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, beleza? Onde o a é 10, o b é menos 2i e o c é menos k, certo? Bom, a solução da equação a gente segue pela fórmula de Bhaskara, tá? A gente vai utilizar esse camarada aqui para confrontar as alternativas. Mas por hora, como todas as alternativas falam, né, sobre as raízes da equação, a gente precisa trabalhar basicamente nesse momento o valor de delta, tá? Porque é esse cara aqui, esse safado aqui, que fala acerca das raízes, né? Se a gente tem duas raízes reais diferentes, se a gente tem duas raízes reais idênticas, se a gente tem alguma raiz complexa, né? É esse cara que fornece pra gente, tá? Então, como delta é b ao quadrado menos quadrado-c, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do b, menos 2i, no lugar do a, eu vou colocar lá o 10, no lugar do c, o menos k, tá? E daí a gente tem essa expressão aqui. Vale lembrar que potência de um produto é potência nos dois termos, tá? Menos 2 ao quadrado é 4, e o i ao quadrado eu mantive aqui. Menos 4 vezes menos k, menos vezes menos mais, tá? E 4 vezes 10, 40, beleza? Esse i ao quadrado, a questão deu pra gente lá, como comentei, 0,800, free do free aqui, certo? I ao quadrado é menos 1, tá? Se você tem alguma dúvida em relação à potência de base I, eu aconselho que você pare para dar uma olhadinha, tá bom? Pesquisa aí potências de I, beleza? Mas nessa questão aqui, como foi o 0,800, eu só vou substituir o I ao quadrado aqui por menos 1, tá? E daí 4 vezes menos 1, a gente passa a ter aqui, ó, o menos 4, tá? Esse é o valor de delta. E é com esse cara que a gente segue lá para confrontar as nossas alternativas. Então, bora lá. Então, meu consagrado, minha consagrada, agora que a gente chegou aqui no valor de delta, tá certo? A gente tem que delta é menos 4 mais 40k, ou 40k menos 4, dá no mesmo, né? A gente consegue começar a discutir algumas coisas, tá certo? Por exemplo, vamos lá para a letra A. Olha só, a letra A diz o seguinte: para todos os valores reais de k, exceto dois deles, uma das raízes da equação é o número real. Então, vamos lembrar o seguinte, cara. A raiz da equação, a gente pode usar lá a nossa forminha de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Só para lembrar aqui, ó, que o b da nossa equação do segundo grau, ele era menos 2i, certo? Se o b é menos 2i, menos b, que é o que a gente vai usar aqui na nossa fórmula de Bhaskara, inverte esse sinal aqui, né? O menos b inverte, menos com menos vai dar mais. Então, menos b é mais 2i, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a formulazinha de Bhaskara aqui, só para a gente entender como a gente encontra a contradição aqui desse item A. Olha só, as raízes desse cara ficaria assim, ó, 2i mais ou menos a raiz do delta, tá? Eu vou colocar aqui invertido, eu vou colocar 40k menos 4,
Vou colocar invertido do que eu botei ali, tá certo? Vamos lá. Isso aqui é dividido por 2 vezes o valor de A. Como A é 10, né? 2 vezes 10 é 20. Beleza, pessoal? Bom, a alternativa A está dizendo que, olha, todos os valores reais de K, exceto 2 deles, a raiz passa a existir uma raiz real, né? Então, para todos os valores reais de K, exceto 2 deles, uma das raízes vai ser um número real. Vamos tentar primeiro achar isso aqui? Raiz ser um número real? Vamos achar isso aqui. Qual é a condição para isso aqui acontecer? Porque essa condição é a chave da gente confrontar a alternativa A. Para ser uma raiz real, sabe o que tem que acontecer? É preciso que esse i desapareça, tá? Porque esse i é a unidade lá imaginária, né? E nenhum número real possui unidade imaginária, correto? Bom, para esse cara aqui sumir, tá vendo que na nossa fórmula de Bhaskara a gente usa o mais ou menos, né? Porque esse camarada aqui vem do expoente 2, que se transforma em raiz. Bom, para que esse 2i aqui desapareça, esse menos aqui tem que vir um 2i desse cara. Tem que acontecer essa situação aqui, ó. 2i menos 2i. E daí, nesse cenário, 2i menos 2i, a gente encontra zero, concorda? E zero é um número real. Por quê? Ele não possui nenhuma unidade imaginária, concorda? Então, isso só vai acontecer se dentro da nossa raiz aqui, ó, do delta, sair o 2i. Bom, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui para esse cara. O que acontece, por exemplo, se o k for igual a zero, tá certo? Se o k for igual a zero, bom, 40 vezes zero vai dar zero, e 0 menos 4 é difícil, é assim, galera? Brincadeira. Vai dar menos 4, certo? A gente tem aqui, para k igual a zero, a gente vai ter a raiz de menos 4. A raiz de menos 4, a gente pode entender da seguinte maneira, cara. Ó, a gente pode entender que isso aqui é a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1, beleza? A raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz de menos 1 é justamente a nossa unidade imaginária. Ou seja, quando delta for igual a zero, a gente passa a ter aqui dentro a raiz de menos 4. E a raiz de menos 4 é 2i. Uma vez que sai o 2i de dentro dessa raiz, acontece essa situação aqui, ó. Z vai ser igual a 2i mais ou menos 2i dividido sobre 20. E dessa situação, a gente tira duas raízes. A primeira é a seguinte: se esse 2i for positivo, 2i mais 2i vai dar 4i sobre 20. 4i sobre 20 essa raiz aqui, ela seria um imaginário puro, ela não tem nem parte real. Mas, se esse cara for negativo, a gente tem essa situação aqui, ó. 2i menos 2i. Ora, 2i menos 2i vai dar o quê? Vai dar zero. E zero é um número real, porque ele não contém parte imaginária. Então, com base nisso, vamos dar uma olhada de novo na alternativa A? A alternativa A está falando que para todos os valores reais de K, exceto 2 deles, uma das raízes da equação é um número real. Como vocês acabaram de ver, para que dessa raiz aqui saia o 2i, a condição é que o K seja quem? Zero. Então, a gente tem um valor real para o K que faz com que esse cara gere uma raiz real, certo? A alternativa A, então, ela está errada, é falsa, porque ela está dizendo que a gente tem dois valores tornando uma das raízes reais, quando na verdade é um valor só do K, tá? Que torna uma das raízes um número real, tá? Então, para K igual a zero, uma das raízes é um número real. Então, tá aí a letra A, o motivo do porquê que essa alternativa é falsa, tá? Bom, vamos então para a letra B. E daí eu vou pegar basicamente o link do que eu acabei de explicar na A para confrontar a letra B. A letra B está dizendo o seguinte: nessa situação, para todos os valores complexos de K, nenhuma das raízes da equação é real. Cara, toda vez que a gente tem questões que falam algo desse tipo aqui, para todos os valores, ou somente para um valor, somente para alguma coisa, quando é somente um ou todos,
é muito tranquilo da gente confrontar, porque a gente tenta sempre encontrar a contradição, né? E nesse caso, qual é a contradição da letra B? Cara, a letra B está falando que para todos os valores complexos de K, nenhuma das raízes da equação é um número real. Vamos fazer aqui de maneira rudimentar a diagramação aqui dos conjuntos numéricos. Eu vou fazer de maneira bem rústica aqui, por sinal. Olha só, o primeiro conjuntinho que a gente conhece é os naturais, né? É o primeiro conjuntinho que a gente começa a trabalhar. Depois dos naturais a gente tem os inteiros, que curiosamente também é representado por Z. Só que esse Z aqui, gente, não é o Z da nossa equação do segundo grau dessa questão não, tá? É só a simbologia dos inteiros mesmo. Depois dos inteiros, a gente tem aqui um outro morador desse conjunto aqui, que são os racionais. E daí a gente tem o vizinho deles aqui, que são os irracionais. Todos esses caras aqui, eles moram num condomínio chamado condomínio dos reais. E os reais moram num bairro chamado complexos. Os reais moram nesse bairro aqui, bairro dos complexos. Irmão, tá achando que complexo é só no Rio de Janeiro, irmão? Tá de brincadeira, tem complexo na matemática também, meu parceiro. E é isso. E aqui dentro do conjunto dos complexos, a gente tem todos os reais e a gente tem também um grupinho aqui, que é um grupinho exclusivo, que é a patotinha dos complexos. O que é a patotinha dos complexos? São os imaginários puros. Então, veja bem, quando a questão fala aqui, na letra B, para todos os valores complexos de K, nenhuma das raízes da equação é real, ela está dizendo o seguinte, olha, repara que os complexos, eles contêm os valores reais. Então, a gente diz que todo valor real é um complexo. Mas todo valor complexo vai ser o real? Não, gente, porque existe a patotinha dos complexos, que são os imaginários puros. São os caras que não possuem parte real, né? Então, qual é aqui a contradição do item B? A contradição é o próprio K igual a zero. Por quê? O K igual a zero é um número real? É um número real. Todo número real é um número complexo? Todo número real é um número complexo. Então, para todos os valores complexos de K, nenhuma das raízes da equação é real? Falso, porque a gente acabou de ver que para o K igual a zero a gente tem uma raiz real e o K igual a zero, além de ser real, ele também é complexo. Ficou claro aí para vocês, gente? Qualquer coisa, deixa uma dúvida aí, manda uma perguntinha aí no chat, no YouTube, pode me procurar lá no Instagram e a gente vai trocando ideia e eu vou ajudando na medida do possível, beleza, galera? Então vamos lá. Esse cara é falso, a contradição dele é o K, tá certo? Todo número real é um número complexo, K igual a zero é uma contradição, tá certo? Agora vamos para a letra C, beleza? Na letra C, a gente tem a seguinte situação. Para todos os valores reais positivos de K, as duas raízes da equação são números imaginários puros. Galera, vamos lá. A questão está falando o seguinte, para todos os valores reais positivos de K. Eu preciso trabalhar exatamente com qual, sei lá, com o racional aqui, com uma dízima periódica que também é um número real? Não, eu vou trabalhar com os inteiros. Sei lá, porque o inteiro é representado por Z, né? E todo número inteiro também é um número real. Vamos considerar então que a gente vai trabalhar com os valores inteiros de K aqui, para a gente não ficar entrando na parte fracionária, né? Na parte das dízimas. Tá? Por quê? Bom, vamos pensar então nos inteiros. Vamos pensar assim. Cara, o que acontece, por exemplo, se esse K aqui, se ele for 1, né? O 1 seria aqui o primeiro inteiro, que seria positivo, certo? Primeiro inteiro positivo, considerando que o 0 é não positivo e não negativo, o 1 seria, né? Primeiro inteiro positivo. Olha o que acontece. Se o K for 1, o delta vai ficar assim, ó. O delta vai ficar menos 4, mais 4 vezes 1 é 40. Não é isso? Beleza. E daí 40 menos 4, quanto que é 40 menos 4? 40 menos 4 é 36, beleza? Então, para o K igual a 1, o delta é 36. Nesse cenário, as raízes lá, esse Z aqui, gente, é o Z lá da equação do segundo grau, tá? É porque Z para lá, Z para cá. Vamos lá. Pensando nas raízes da equação, a gente tem esse parâmetro aqui. Ó, 2i mais ou menos a raiz do delta, né, como a gente acabou de ver. Se a gente está considerando o K igual a 1, o delta é 36, então aqui ficaria raiz de 36, né? Dividido por 2 vezes A, como A é 10,
Então, esse cara aqui é 20, beleza? Logo, esse camarada fica desse jeito aqui, ó. 2i mais ou menos 6 dividido por 20. O que eu queria mostrar para vocês? É que desse parâmetro aqui, a gente tira duas raízes, né? Ó, a primeira raiz ficaria 2i mais 6 sobre 20, né? E a segunda raiz vai ficar 2i menos 6 sobre 20. Dá uma olhadinha aqui comigo. Vamos acompanhar aqui com o tio Renilson. Vamos acompanhar com o tio. Esse cara aqui, essas duas raízes, são raízes que possuem uma parte imaginária e uma parte real, certo? Por exemplo, eu posso escrever esse cara aqui dessa forma. Ó, 2i sobre 20 mais 6 sobre 20. Olha lá, parte imaginária e parte real. É um complexo? É um complexo. Mas é um imaginário puro? E aí, o que vocês acham? Não, gente. Não é um imaginário puro. Se tem parte real, não é imaginário puro. Para ser imaginário puro, esse cara aqui tinha que sumir. Ó, não podia ter aqui nem desse lado e nem esse menos 6 aqui, tá? Tinha que ter somente o i, né? Por esse motivo, a letra C é falsa, tá? Na real, basta que se a gente fosse pensar, se a pergunta estivesse perguntando assim, quais são os valores de K que tornam as raízes da equação dois complexos, por exemplo. A gente, sei lá, teria que fazer uma discussão para ver se esse complexo seria imaginário puro, mas considerando que seria um complexo no formato A mais BI, sem ser imaginário puro. Nesse caso, ia bastar que menos 4 mais 40K, basta que esse cara seja maior que zero, tá? Se esse cara for maior que zero, a gente tem duas raízes que vão ser complexas no formato A mais BI, tá? Se ele sendo maior que zero, a gente já encontra isso. Então, a contradição é essa, tá? Se K for positivo, para todos os valores reais de K, né, positivos, a gente pode pensar em qualquer inteiro. Eu pensei aqui no 1, já é o suficiente para entrar aqui na contradição da questão, né, na contradição do item C. E daí poderia pegar outros valores de K, né, que tornassem lá o delta um quadrado perfeito para ajudar a gente no cálculo, né? E a gente ia perceber que não, que as raízes não são. Isso aqui não é imaginário puro, cara. Isso aqui é um complexo no formato A mais BI, tem parte real e parte imaginária. Então, se a gente fosse considerar aí os inteiros, sei lá, bastaria aí que K fosse maior que zero, se a gente fosse pensar nos inteiros. Bem, os inteiros estão contidos nesses caras aqui, então tá valendo. Vamos pensar assim então, tá? Para facilitar a nossa vida aí. Bom, na letra D, a gente tem o nosso gabarito, que é a nossa alternativa correta. E vamos tentar entender por que essa alternativa é a alternativa correta. Vamos lá. Para todos os valores reais negativos de K, as duas raízes da equação são números imaginários puros, certo? Galera, de novo, imaginário puro não tem parte real, tá certo? Imaginário puro é o complexo no tipo BI, tá certo? O complexo no tipo A mais BI é um complexo, mas não é um imaginário puro. Para ser imaginário puro, tem que ser nesse formato aí, ó. Não pode ter parte real, tá? Então vamos tentar entender. Tá pedindo aqui valor real negativo de K, né? Bem, o nosso delta, ele é menos 4 mais 40K, tá? Se o delta for negativo, acompanhe aqui o raciocínio, vamos ver se isso faz sentido para vocês. Vamos ver se isso faz sentido, meu consagrado e minha consagrada. Olha só, se isso aqui for negativo, eu vou usar, por exemplo, aqui de novo menos 1, tá? Vou usar um inteiro, tá bom? Como referência. Se esse cara for menos 1, isso garante com que o delta seja negativo também, concorda? Sei lá, vamos dizer que o delta seja um valor negativo. Se a gente não quiser usar o menos 1, a gente pode usar algum real que transforme menos 4 mais esse cara em menos 9, por exemplo. Vamos usar o menos 1 não, vamos usar o menos 9, pronto, não dê ideia. Se está dizendo que tem que ser, se tem que ser qualquer real negativo, existe aqui um valor real K, que vezes 40 vai dar menos 5. Tá? E daí é uma equaçãozinha do primeiro grau e que vocês podem resolver aí, para descobrir qual seria esse valor de K. Aproveita, faz esse exercíciozinho aí e bota no chat aí do YouTube que eu comento se seria isso mesmo ou não, tá?
Mas vamos pensar assim, o K é um valor negativo, de forma que vezes 4 dá menos 5, menos 4, menos 9, tá? Vamos usar esse cara aqui como referência, tá bom? E daí voltamos lá para as nossas raízes. O z vai ser menos b, 2i, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nesse caso está dando aqui menos 9, dividido por 2a, que é 20. Como eu comentei com vocês, esse cara aqui vai dar 3i, certo? Então, a gente tem esse cenário. Ó, o z seria 2i, mais ou menos 3i, beleza? Dividido por 20. Galera, daqui a gente com certeza vai gerar duas raízes que são imaginários puros. Uma raiz, nesse exemplo que eu estou dando, seria 5i sobre 20, tá? Que seria somando 2i mais 3i. E a outra raiz seria menos i sobre 20. Nessas duas raízes, a gente não tem parte real. Por esse motivo, esses dois caras são imaginários puros. Ah, mas espera aí. Então, para qualquer valor de k negativo, não vai acontecer do 2i cancelar com o outro 2i? Não. Por quê? Para o 2i cancelar com o outro 2i aqui, para a raiz do delta gerar o 2i, desculpa, gente. Para a raiz de delta gerar o 2i, o k tem que ser quem? O k tem que ser 0. Se o k não for 0, isso não vai acontecer. Está falando que são os reais negativos. Então, a gente já está eliminando a possibilidade do 2i se autocancelar com o outro 2i, certo? Logo, o k sendo negativo garante que o delta seja negativo também. E o delta sendo negativo vai gerar lá duas raízes que são, sim, imaginários puros. Certo, pessoal? Então, tá aí, letra D é a nossa alternativa correta, tá? Letra D, verdadeiro! Show de bola, cara. A explicação é essa aí, ó. Para k menor que 0, as raízes são do tipo z igual a bi, tá? Bom, vamos por fim para a letra E, que diz o seguinte. Para todos os valores, vamos lembrar que isso aqui está no texto, tá? Então, isso vale para todas as alternativas. Para todos os valores imaginários puros de k, as duas raízes da equação são números irracionais. Por que que esse cara ele é falso? Eu vou usar a seguinte ideia. Ó. Vamos dizer assim, z ele é igual a menos b, né? Então, esse cara estava assim. Menos b estava dando 2i, mais ou menos a raiz do delta. Vamos considerar que o delta é o imaginário puro. Quer ver o imaginário puro aqui? Vamos dizer que o delta é igual a i. I é o imaginário puro, né? Então, esse cara ficaria assim, menos 4 mais i. Tudo isso aqui dividido por 20, né? Que seria 2 vezes a. As raízes nesse cenário, gente, elas são raízes que vão ser também imaginários puros. Porque a raiz desse cara aqui não é irracional. A raiz de menos 4 mais alguma coisa aí não é um número irracional. Isso aqui é um complexo, com certeza. Tá? E daí a gente vai ter o 2i aqui, que já é a parte imaginária. Dessa raiz aqui também vai vir uma parte imaginária. Por esse motivo, esse cara não é irracional. As raízes elas vão ser também imaginários puros nesse cenário aqui. Tá? Então, por esse motivo, a letra E está errada, tá? Letra E é falso. Nesse cenário, a gente tem que as raízes vão ser do tipo BI, tá? E mesmo aparecendo uma raiz, mesmo aparecendo algum irracional, se a gente tem I numa parcela e I numa outra parcela, a gente fatora e encontra uma parcela única, né? A gente encontra lá que o cara é imaginário puro. Beleza, meu concurseiro, minha concurseira, meu consagrado, minha consagrada. É isso, meu parceiro. Então, espero que vocês tenham entendido aí, tá certo? Então, meu consagrado, minha consagrada. Deu um trabalhão gravar isso aqui, cara. Eu regravei umas 200 vezes. Tô começando agora na humildade, na simpatia, no amor, no carinho, no afeto. Esses são os meus valores, certo, gente? Eu acredito que eu me movo, meu irmão, como educador, porque, em primeiro lugar, me movo como gente, tá certo? Essa frase foi dita por uma das mentes mais brilhantes da educação que esse país já viu. E é uma referência para mim, com certeza, e para muitos professores do nosso país. Pessoal, não deixe de fazer aqui aquela pílula, tá certo? Pô, se vocês curtirem aí o trabalho aqui do tio, curtiram o trabalho do tio, mano. Deixa aquela moral aí, o tio tá fazendo essa força para dar aquela moral pra galera, para democratizar cada vez mais
o acesso à informação, o acesso a conhecimento e o acesso aos concursos públicos, aos cargos públicos, por que não? Da nossa cidade, do nosso país, beleza? Se gostou do Gabarito aí, comentário, segue no Insta, meu parceiro, minha parceira, e envia aí para um amigo para dar aquela moral. Valeu! Um abraço aí, fiquem com Deus e boa semana. Daqui a pouco tem mais vídeo, hein? E é isso, galera. Tchau, tchau.